Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Quero te convidar a compartilhar esta oração com muitas pessoas e também deixa o seu like. Nosso tema, não tenha medo do futuro, Deus já está lá. Que grande realidade entender que Ele está no passado, no presente e no futuro. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Deus tem todo o poder, Ele está em todos os lugares e Ele conhece ao mesmo tempo que o passado, o presente e o futuro. Isso é tremendo, isso nos dá uma segurança incrível. Isaías 46, versículo 10, ele diz, é um dos meus versículos prediletos: desde o princípio eu anuncio o que há de acontecer. Desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá em pé e farei toda a minha vontade. Isso me dá muita segurança, porque quando você entende que tudo está no controle de Deus e que Ele conhece todas as coisas, isso te dá segurança. Quem nunca fez isso? Eu já fiz muitas vezes, quando eu estava lendo algum livro com muita ansiedade, querendo saber o desfecho, de vez em quando eu ia um pouquinho mais para frente para saber qual era o fim. E então isso me tranquilizava, tirava a ansiedade do meu coração. Mas isso é quando eu era muito ansiosa. Hoje eu já consigo ler sem ter que ir para frente. Mas o que eu quero te dizer é que você pode fazer isso. Como assim? Sim, você pode fazer isso com a tua vida. É só você ir na palavra de Deus, você vai ver o que é que está para frente. Como? Não é adivinhação, não. Eu vou te mostrar. Quando Adão e Eva deu tudo errado na vida deles, eles desobedeceram. E então eles estavam à beira de sair do jardim do Éden. Deus anunciou o futuro. Deus falou, olha, vocês vão sofrer, vão trabalhar muito, mas vão trabalhar no meio de espinhos, cardos e abrolhos. Vocês vão suar, vai ter dores, sofrimento, tantas coisas o Senhor anunciou. Mas então, Ele anunciou o fim. Ele estava falando que eles iam viver a partir daquele momento, era presente. Aí Ele anuncia o fim, porque Ele já conhecia o fim, porque Jesus é o Cordeiro desde a fundação do mundo. E aí Ele disse, olha, eu vou vestir vocês com vestes de justiça, de salvação. Vocês vão estar protegidos, vocês não vão ficar desamparados. E Ele fez uma roupa para Adão, uma roupa para Eva, de pele de animal, e os cobriu e mostrou como a sua proteção seria o tempo todo. Você sabia que essas vestes estão sobre a sua vida? São as vestes de justiça de Jesus. Quando o inimigo olha para você, ele olha para essas vestes de proteção e ele tem que bater em retirada. Mas, quando eu quero saber o que Deus tem reservado para mim, é só eu olhar de Gênesis a Apocalipse. É o que está escrito. Eu quero te dar um outro exemplo. Quando o mundo estava vivendo em grande angústia, de repente Deus anuncia para Isaías que a cruz aconteceria. E Isaías abriu uma cortina, Isaías viu a cruz. Em Isaías 53, ele viu tudo o que aconteceria na cruz do Calvário, que aquele que é o Cordeiro de Deus iria mudo para o sacrifício. Mas o que está escrito lá? Que é o meu presente, mas já estava sendo anunciado por Deus, que pelas pisaduras de Jesus eu já fui curado. Isso já estava escrito. Isso continua escrito. Este é o seu futuro, a cura, porque Ele prometeu a cura. E Ele fala assim, olha, só um Deus que traz essa tranquilidade para o coração de Abraão. Ele chamou Abraão e disse, vai para uma terra que você não conhece, mas eu conheço. Ele estava falando do futuro de Abraão. Por isso, Deus conhece o futuro, Deus anuncia o futuro. Olha, eu tenho para você grandes promessas. Através de você virá uma grande nação. Mas essa promessa parecia impossível de se cumprir, porque afinal de contas, Sara era estéril. Depois, o problema ficou pior. Além de estéril, ela ficou idosa demais. Não só Sara, mas Abraão também. Agora sim,
impossível acontecer o que Deus anunciou. Como é que Deus sabe? Desde do passado, Deus anuncia o presente? Como assim? Agora deu errado. Não. Deus é um Deus espetacular. Bastou uma palavra do Senhor, uma visitação do céu na casa de Abraão e de Sara, uma palavra liberada de Deus. O útero de Sara foi tocado, o corpo de Abraão foi tocado, o corpo de Sara foi tocado e a promessa se cumpriu. Um homem com 100 anos, uma mulher com 90 anos puderam conceber e dar à luz a um filho chamado Isaque. Isaque é riso. Deus é poderoso para transformar a sua impossibilidade e as suas muitas lágrimas em riso. Ele anuncia isso. Você quer ver o que ele anuncia sobre a sua casa? Crê no Senhor Jesus e tu e tua casa serão salvos. É uma promessa do Senhor. E a gente vê se repetindo família após família. Por causa do posicionamento de Zaqueu, toda a família dele foi salva. Por causa do posicionamento do carcereiro que encarcerou Paulo e Silas e que os castigou duramente com chicotes. Este homem, quando ele se arrependeu, quando ele aceitou o Senhor, ali ele e a sua casa foram salvos. Bastou uma pessoa chamada Cornélio se posicionar e toda a sua casa foi salva. Bastou uma pessoa, Raabe, se posicionar e toda a sua casa foi salva. Então, quando Deus anuncia o futuro, é porque realmente funciona. É o que vai acontecer. Se você tiver fé, se você ficar posicionado, se você não desanimar, é o que está escrito em Gálatas. Se você não desistir, você vai colher. Mas você não pode desistir. Um agricultor, ele não desiste da sua colheita. Ele fica lá até o fim. Pode a adversidade do tempo, qualquer tipo de adversidade, mas ele não desiste da sua colheita. E porque ele não desiste, ele vai ter a sua colheita. É a mesma coisa. Deus falou muitas coisas a nosso respeito. Ele disse que nós não seríamos de novo nunca mais escravos, mas filhos. E se a gente parar para pensar, o que é ser filho de Deus? O que é poder chamar Deus de Abba Pai? Os direitos que isso implica que tudo que está no céu, eu tenho direito. Porque eu sou filha de Deus. Eu tenho direito ao exército celestial, que são os anjos que trabalham. Enquanto eu estou aqui falando com vocês, os anjos estão trabalhando para você, para mim. Porque somos filhos e Deus tem um exército de anjos e coloca o exército de anjos para nos ajudar, para segurar nas nossas mãos, para tirar as pedras de tropeço. Que segurança que nós temos ao saber que Deus é um Deus que anuncia desde a antiguidade o nosso futuro. E o que mais ele anuncia? Ele anuncia que ele cura aqueles que têm coração quebrantado. Ele falou isso em Isaías 61, que ele se preocupa com você agora, você que está ferido, você que está deprimido, ansioso, você que está angustiado, ele está preocupado com você. E a preocupação de Deus se transforma em ação, porque Deus se importa com você. E como ele se importa com você, ele é misericordioso e ele se importa com a sua tristeza, com a sua angústia. Ele olhou para Ana e viu que Ana estava sofrendo demais por não ter um filho. E Deus se importou com Ana, ouviu a oração de Ana e Deus concedeu um milagre a Ana. Assim, nós vemos pessoa após pessoa, do Antigo ao Novo Testamento, pessoas em que o Senhor anunciou e ele cumpriu. Ele anunciou para Simão, que antes de ser Pedro era Simão, o inconstante, que ele se tornaria Pedro no primeiro encontro. Ele já falou, olha, meu plano com você é transformação. O que Jesus estava falando era anunciando o futuro de Pedro. Pedro, você vai ser uma pessoa estabilizada, você vai ser uma pessoa transformada, as pessoas irreconhecível, você vai ser portador da minha glória, a unção vai fluir através de você.
Mas se você se agarrar a mim, Pedro, porque tem um inimigo que quer roubar a minha presença de você. Por isso que ele chegou para Pedro e falou: olha, o diabo quer cirandar na sua vida. Fique esperto, o diabo quer cirandar. Cirandar é jogar para o alto o trigo e a palha vai para fora. E sabe o que? Satanás contava que tinha muita palha no coração de Pedro, mas o que ele não contava era que Jesus já estava transformando Pedro, e Pedro já não era mais palha, Pedro era trigo, e ele não conseguiu cirandar. Ele até tentou, mas Pedro voltou melhor, na restauração voltou melhor do que ele era antes, e a palavra de Deus se cumpriu sobre a vida de Pedro. A palavra de Deus se cumpre sobre a sua vida. Então creia, Deus já escreveu todas as linhas a teu respeito, Deus já escreveu tudo que Ele tem para você. Ele tem céus abertos. Leia Deuteronômio 28. Ele diz que você é cabeça e não cauda, que as bênçãos do Senhor te alcançam e não a maldição. Por isso, toma posse dessas palavras e ore com fé neste momento. Coloque aqui nos comentários seu pedido de oração e vamos orar juntos. Senhor, nós confiamos em Ti. Quantas bênçãos o Senhor já anunciou para nós. O Senhor não está longe, a Tua salvação está perto de nós. O Teu socorro, o Senhor é o Deus que tem um socorro bem presente. Um socorro que é muito presente, bem presente. Por isso, na angústia, olhamos para Ti, confiamos em Ti. Confiamos que o Senhor tem a nossa história nas Suas mãos. E eu peço em nome de Jesus, Senhor, para que cada pessoa que aqui está presente possa sentir neste momento o Teu toque de amor, o Teu toque de libertação, o Teu toque de restauração, porque o Senhor toca todos aqueles que Te amam. E em nome de Jesus, Senhor, libera agora a bênção, libera, abençoa cada um, Senhor, toca na cabeça, e eu declaro que assim como está escrito em Deuteronômio 28, as bênçãos do Senhor te alcançam em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, viva para amar a Deus e tenha segurança, Ele já escreveu o final e Ele já te contou o final. O final é uma vida com Ele, é uma vida de glória. Você é sal e luz nesta terra, em nome de Jesus. Agora, eu quero te convidar a compartilhar esta oração e também a conhecer a área de membros, porque tem muitos cursos para você que vão te ajudar a ter mais fé e mais segurança. Deus te abençoe.